Olá, turma do quarto ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês. Dentro do nosso conteúdo, do nosso livro 2, nós estamos agora no capítulo 2, sobre esportes de invasão. Dentro dos esportes de invasão tem várias modalidades esportivas, como futebol, futsal, handebol, basquetebol e handebol. Dentro desses conteúdos, hoje a gente vai conhecer o basquetebol. Temos nossas atividades também, que é uma atividade lúdica que a gente para estar fazendo dentro das nossas aulas, certo? Espero que vocês experimentem essa brincadeira lúdica em casa, que é brincar com a bola de basquete, acertar numa cesta, ou brincar com uma mão ou com a outra, para poder vivenciar a atividade lúdica do basquetebol. A gente vai primeiramente, aqui é só ilustrando como as brincadeiras de basquete. Vou colocar aqui para vocês um pouco sobre a história do basquete. Só colocar aqui. Bom, aqui ilustra um pouco, sobre o basquetebol, a cesta e a bola, que é a bola atual. Eu vou agora explicar para vocês um pouco a origem, a história do basquetebol. O basquetebol é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos e praticado em todo o mundo. Seu nome, que é o basquetebol, está relacionado com dois de seus elementos principais: a cesta, que em inglês é o basket, e a bola, que é o ball. Desde sua criação até os dias de hoje, o basquete se desenvolveu muito. Algumas regras mudaram e o basquete é hoje, segundo o site especializado em Total Sport, o segundo esporte mais popular do mundo, atrás apenas do futebol. Aí aqui é a origem do basquete, certo? O basquete foi inventado nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 1891, na Associação Cristãs para Moçous, Cristãs para Moçous. Aí vem pelo professor canadense James Naismith, de 1861 e 1940. O professor buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva do norte dos Estados Unidos. Aí aqui eram antigamente os jogadores com a bola ali, a bola antiga. Só ilustrar um pouco a atividade e o professor, Aí o professor pretendeu então 2 cestos de pêssego no alto de uma parede e as equipes tinham que encestar a bola. O professor Naismith mediu a altura da cesta e registrou 3,05 metros. Essa altura era a mesma até hoje. A evolução do basquete, vamos falar um pouco. O primeiro jogo de basquete foi realizado com uma bola de futebol e o primeiro modelo de cesta possuía um fundo. Assim, a cada ponto era necessário subir uma escada para resgatar a bola. O primeiro jogo oficial de basquetebol ocorreu em 20 de janeiro de 1892 em Nova York e terminou de 1-0. Não demorou para que o fundo da cesta fosse retirado e o jogo pudesse se tornar mais dinâmico. Aí aqui ilustra um pouco a bola como era antigamente, certo? A criação da bola do basquetebol. A bola evoluiu e perdeu seus cardaços para o fechamento da costura. Isso possibilitou os passes picados e posteriormente os dribles. A bola de basquete permaneceu marrom até a década de 1950, quando assumiu a cor laranja para facilitar a sua visualização pelos atletas e espectadores. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico. O torneio feminino só foi reestrear 40 anos depois em Montreal, em 1976.
que aí depois de 40 anos foi criado os Jogos Femininos. Desde então, as equipes americanas detêm uma hegemonia, conquistando 23 das 30 medalhas de ouro disputados, 8 femininas e 15 masculinos. Em 1946 foi criado o NBA, que então é o BAA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, principal campeonato até hoje. Pela NBA jogaram os principais nomes do basquete mundial. E aí a gente vai conhecer um pouco do basquete do Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, um professor americano chamado Augustus Kahn foi convidado para lecionar no colégio, em São Paulo, e introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram em 1912 e o primeiro clube a adotar a modalidade foi da América do Rio de Janeiro no ano seguinte. A primeira liga de basquete aconteceu em 1919, também no Rio de Janeiro, e foi vencida pelo Flamengo. Já a primeira seleção brasileira convocada para um torneio ocorreu em 1922. O Brasil disputou jogos contra a Argentina e o Uruguai e sagrou-se campeão. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959, em 1963 com a equipe masculina e em 1994 com a equipe feminina comandada por Margui, Paula, a Hortência e Janete. Aqui ilustra muito bem, as atletas brasileiras. Oscar Smith, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o detentor da marca e maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. Foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987. Essa foi a primeira derrota do time americano em casa. Aí nosso querido Oscar, E aqui alguns nomes de jogadores, jogadores do hall da fama do basquete. Tem o Michael Jordan, o Johnson, Kerry, tem um bocado. E aqui tá os nossos brasileiros, O Biratã, Hortência e o Oscar. Aí aqui eu coloquei só para vocês, só colocar aqui um vídeo para vocês. Só tirar aqui. Deixa eu colocar aqui um vídeo. Certo? Só colocar aqui um pouco para vocês, que é... Bom, aí aqui é o vídeo que eu vou colocar para vocês, tá?
eu coloquei para vocês os 2 vídeos para vocês visualizarem, terem a vivência dentro do basquetebol, né? Que aí ali é o NBA, né, dos Estados Unidos, jogos de basquetebol bem movimentado, bem, né, bem conhecido pela população. E aí a gente viu uma atividade lúdica em uma área escolar, né, que tem as cestas e as brincadeiras que praticam dentro da modalidade esportiva. Podem vocês fazer alguns movimentos em casa com qualquer bola, né? Independente de não ter a bola do basquete, mas vocês conheceram a bola do basquete, mas tem a bola, vocês podem fazer alguns movimentos do basquete em casa, né? Quicar a bola só com uma mão, depois com a outra, fazer a movimentação, né, da finta, do drible, movimentação dos fundamentos do basquetebol. Aí aqui dentro da nossa atividade, certo? Da ficha de atividade, que a gente já está no capítulo 2, tem a atividade sobre basquetebol, que é o basquetebol maluco, é uma atividade que seria colocada para vocês em quadra. Tem a página 145 do capítulo 2, certo? Essa atividade vai ficar para vocês, que é escrever nas linhas abaixo as dificuldades encontradas no basquetebol e o que você achou mais divertido nessa atividade. Então eu quero que você experimente em casa, né, a brincadeira com qualquer bola, bola de leite, né, aquelas bolas de brincar mesmo, e faça um movimento só com a mão, depois faça movimentos com finta com seus familiares e coloca dentro daquelas dificuldades que vocês tiveram dentro da modalidade esportiva que foi o basquetebol, certo? Aqui tem falando sobre basquetebol maluco, mas é uma atividade lúdica, mas a gente vai adaptar essa brincadeira e vocês vão vivenciar em casa com qualquer bola e vão experimentar isso colocando as dificuldades que tem, certo? Quicar quantas vezes, arremessar a bola no cesto, em casa, num balde. Isso é uma das atividades que vocês podem colocar dentro da modalidade esportiva, certo? Aí a gente finaliza aqui o nosso conteúdo, que foi basquetebol, e até o próximo conteúdo.